Gospel Brasil, sintonia com a verdade e amor de Deus. Facebook, Instagram e YouTube. Acesse. TV Gospel Brasil apresenta Vivendo com Fé. Fique conosco, vamos falar de amor. Abra sua Bíblia comigo então no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, verso 2 e 3. O livro do profeta Abacuque é um livro bem pequeno, são apenas 3 capítulos. E é um livro de um profeta diferente. Porque normalmente o profeta é usado por Deus para falar ao povo. Mas o livro do profeta Abacuque é um diálogo basicamente de Abacuque com Deus. E Deus com Abacuque. É Deus tratando o coração de um homem. E eu espero que Deus fale com você. Vamos falar de algo muito importante, que são declarações de sonhos. Abacuque 2, 2 e 3 diz assim: Então o Senhor me respondeu. Preste atenção agora. Escreva claramente. Fala comigo, escrever claramente. A visão em tábuas, para que se leia facilmente. Verso 3. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Em algumas versões, quando no versículo 2 diz: escreva para que se leia facilmente. No original é: escreva para que aquele que passe correndo ao lado consiga ler. Feche os seus olhos. Nós temos projetos, Senhor. Temos ideias. Mas nada é maior do que a tua palavra. Nós precisamos de ti, da tua presença. Minha cabeça e a cabeça dos meus irmãos são seduzidas o tempo todo a absorver preocupações inúteis. Problemas que daqui a poucos dias nem existirão, mas hoje querem tomar conta da minha vida, acabando com o meu dia, acabando com os meus sonhos e projetos. Fala conosco nesta manhã, que enquanto te ouvimos, nada seja mais importante. Nenhuma reunião, nenhuma conversa, nenhuma visita. Não importa onde vou almoçar. Importa que vou te ouvir agora. Aquele que me conhece, que sabe a minha vida. E eu te peço, oh Espírito Santo, toma conta desse tabernáculo. Toma o teu lugar aqui, quebra todas as maldições. Nós te adoramos e te bendizemos. Em nome de Jesus, diga graças a Deus. Quando você abre o livro do profeta Abacuque e começa a ler o capítulo 1, você não encontra uma vitória no começo do livro. Você encontra um grito de um profeta. O capítulo 1 do profeta Abacuque, em seu livro, é um homem desolado, olhando para uma nação corrupta, violenta, tomada por injustiça. E o coração desse profeta, que é um homem de Deus, grita desesperadamente. O grito é tão forte que no versículo 2 do capítulo 1, a oração dele não é uma oração, é um desabafo. Abacuque diz: até quando, Senhor? Até quando clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Ele é um profeta que tem um encontro com Deus, mas a agressividade do momento é tão violenta que ele está confuso. Ele vê algo que quer matar
aquietar o seu coração. Ele é um homem de Deus, mas ele está em crise. Ele tem muita dificuldade de digerir o ambiente onde ele está. É inóspito, é horrível. Pressão, violência, gritaria. E ele diz: até quando, Senhor? Até quando que eu te servirei e vou viver no meio disso? A tua nação, o teu povo, ele acredita em Deus, como eu e você. Mas eu não sei se você já passou por isso, mas tem momento que a gente não entende algumas coisas. Deus, não é que eu não te ame, mas até quando isso vai acontecer? Até quando essas coisas vão ficar enroscadas? Até quando, Senhor? E aqui vem a primeira reflexão ao meu coração, é que Abacuque é um sonhador. Nós vamos ver adiante. Mas todo sonhador sempre vai ter momentos de questionamento. Porque sonhar não é não questionar. Sonhar é, no meio da confusão, decidir não soltar a mão de Deus. Olha, eu não sei o que você vai enfrentar. Porque ser fiel a Deus não é ficar numa cabine blindada, isolado do mundo. Ser fiel a Deus não é ser blindado de tudo. Mas ser fiel a Deus é não soltar a mão de Deus na confusão. Você não pode soltar a mão de Deus na confusão. Você não pode largar. Veja, ele está com muitos problemas, muitas crises. Mas ele continua falando com Deus. E aí, quando eu continuo lendo o texto, eu vejo que esse momento de confusão na vida de Abacuque também é uma maternidade. É um momento onde algo nele começa a ser gerado. No meio dessas perguntas e respostas, no meio dessa agonia de dizer até quando, Senhor? Porque Abacuque vê a nação de Israel se perdendo, a nação de Israel se destruindo com pecado, idolatria, e por um outro lado ele vê os babilônicos, um povo forte, que tinha acabado de tomar a Síria, e agora o povo babilônico vem em direção a Judá, e ele olha para tudo isso, e Abacuque capítulo 1, versículo 13, vai ver uma outra pergunta de Abacuque, dizendo: os teus olhos são tão puros, que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade, então, por que toleras os traidores? Por que te calas, enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Ele não tem um jardim florido para viver. Ele não está vivendo uma fase que as coisas são maravilhosas. Muito pelo contrário, ele está em crise. E homens de Deus entram em crise. Mulheres de Deus entram em crise. Crises internas. Quando simplesmente as coisas não se encaixam, meu. Você fala, não é possível, não é concebível, revoltas internas. Só que eu aprendi, lendo a Bíblia e vivendo, que grandes visões não nascem de aplausos. Existem visões incríveis que nascem de noites escuras. Existem viradas na nossa vida que virão de momentos amargos. Só que Abacuque, mesmo diante de toda essa pressão, viver no meio de um povo corrupto e ver o inimigo, os babilônicos, vindo em sua direção, ele continua conversando com Deus. Ele não está conversando com o diabo, ele não está conversando com o vício, ele não está conversando num boteco, ele não está conversando no meio de uma idolatria, ele está quebrado, em crise, mas ele continua mantendo um diálogo com Deus, ele continua perguntando para Deus, e não há nenhum problema em, quando você não estar bem, dizer para Deus que não está bem. Não há nenhum problema se você está revoltado, dizer: Deus, eu estou revoltado. Deus não se ofende com a sua humanidade, Deus se ofende quando você quer ser Deus. Não há nenhum pecado ser gente, pecado é tentar ser Deus. E Deus sabe que nossa natureza já está contaminada pelo pecado, então temos sentimentos horríveis, sim. Raiva, ódio, falamos bobagem, pensamos bobagem, sentimos coisas horríveis.
E aí alguns dizem, hoje eu não vou orar, eu não estou com cabeça. Pois era nesse dia que você tinha que orar. Não, hoje eu não vou para a igreja, olha, eu estou irritado, hoje eu vou ficar em casa, dormir mais cedo, deixa eu melhorar. Tolo, era nesse dia que você tinha que vir, bater um belo papo com Deus e dizer para Ele, Deus, olha, o negócio não está fácil para o meu lado não, eu estou muito indignado, é uma injustiça enorme. É o que Abacuque está fazendo. Ele está levando a Deus suas perguntas. Deus, por que o Senhor ainda tolera os ímpios? Deus, por que o Senhor está deixando os inimigos virem? Deus, até quando essa patifaria aqui em Israel vai continuar? Transforme seus dias difíceis em oração. Transforme suas guerras intermináveis em oração. Transforme suas agonias em oração. Transforme as coisas sem explicação na tua vida em lindas orações. Vida não nasce da negação da crise. Vida nasce da coragem de apresentar a crise no altar. Quanto você negar o que está acontecendo estará aí. Fique fugindo da realidade, fique inventando histórias paralelas, fique se enganando ao invés de enfrentar. Leve a crise ao altar, ao invés de negar a crise. Diga para Deus suas impossibilidades, diga para Deus o que você não consegue aceitar, diga, ore, fale sobre isso. Não, fica com aquela reza igual, aquela oração insossa, aquela oração que nem você mesmo acredita nela. Não espere perder tudo para reconhecer que há um Deus maior nos céus. Sonhos não nascem de aplausos. Muitos sonhos da minha vida nasceram de noites escuras, que eu tive a capacidade de contar para Deus o que sentia. E muitas vezes o contar nem saía no português, saía no gemido, saía na lágrima, saía no choro, saía no soluço. Mas eu sempre tentei entender que tem coisas que falar para os homens é só amplificar a crise, mas falar para Deus é ter a certeza que o descanso abraçará o meu coração. Algumas pessoas só vão complicar nossa vida se nós tentarmos explicar para elas o que vai acontecer ou o que está acontecendo. Tem pessoas que na verdade querem até nos ajudar, mas não têm a capacidade de entender aquilo que está acontecendo. Então Deus está dizendo, conta para mim, fala comigo. E aí sabe o que Deus fala para Abacuque? Que é o capítulo que li. Abacuque chega para Deus. E no capítulo 2 ele sobe até a torre de vigia da cidade. Lá em cima da torre ele vê os inimigos se aproximando. Dentro da cidade há uma cidade corrupta. Há uma bagunça fora da cidade, dentro da cidade. E aí a resposta de Deus para Abacuque é: escreva a visão. Abacuque 2:2. Essa é a resposta. Escreva a visão bem legível, claramente, em tábuas, para que ela se leia facilmente, para que qualquer pessoa que passe perto de você leia essa visão, para que aquele que passa correndo veja, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espere, porque ela certamente virá. Deus está dizendo: você quer que eu faça alguma coisa? Então pega papel e caneta e escreva. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus não vai fazer um sonho que está apenas na sua cabeça. Sonhos e mudanças começam a ser gerados quando você passa a escrever o seu sonho. Ah, pastor, mas que bobagem. Não é bobagem. Deus diz para Abacuque: escreva, coloque no papel, escreva bem legível. Sonhos precisam sair do secreto e ganhar voz. Nós não somos um povo tímido, nós somos um povo extravagante. Fomos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo. Se tem uma coisa que o povo de Deus não é tímido. Se tem uma coisa que nós não somos, é um povo silencioso. Muralhas de Jericó caem quando trombetas tocam. Se tem uma coisa que Deus é um Deus extravagante. A morte silencia, mas o poder de Deus faz barulho. A morte cala, mas a vida grita. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus está dizendo: eu sei onde você está, eu permiti você estar aí, eu quero só que você fale comigo. Então agora você vai escrever o sonho. Qual é o sonho? Sonho declarado é sonho que vira cultura. Deus diz para Abacuque: escreva. Escreva que virá um tempo que eu estou sobre o governo.
Escreva para que aquele que passe correndo, mesmo que a cabeça esteja atormentada, leia pelas paredes que eu estou no controle e que o fim dessa história eu já escrevi. Escreva claramente que o justo viverá pela fé. Não é ficar sentado em casa, sofrendo calado, olhando para dentro. Não quero você fazendo meditação, eu quero você escrevendo. Eu não quero você fazendo yoga, eu quero você falando. Eu não quero você fazendo introspecção, eu quero você colocando para fora o que eu plantei aí dentro. É por isso que muitos não saem do lugar que estão, porque são covardes. A gente fala do xingamento que ouviu, a gente fala da afronta que sofreu, a gente fala da traição, mas não consegue abrir a boca para falar do sonho que Deus está plantando dentro de nós. Quando é para falar do diabo, nós falamos em detalhes. Quando é para falar da glória de Deus, somos genéricos. Quando é para falar do ataque que sofri, eu sei o tamanho da espada do meu inimigo, a cor do escudo, eu sei o que ele disse na hora que me atacou. Mas quando vem a palavra de Deus, eu digo: o culto foi uma bênção. O culto não pode ser só uma bênção. Eu tenho que escrever claramente na minha segunda, na minha terça, na minha quarta, na minha quinta, na minha sexta, no meu sábado, no meu domingo, o que é que Deus mandou eu declarar. Sonho declarado vira cultura. Deus está dizendo para Abacuque: você está no meio do inferno, mas escreva o que eu estou falando para você. Escreva em tábuas, porque sonhos declarados passam pelo teste do tempo. Aquilo que está dentro da sua alma, guardado a 7 chaves, quando os cenários mudam, o que está dentro do seu coração pode mudar. Eu já vi pessoas chegando para mim numa segunda-feira dizendo: nossa, eu estou tão empolgado com o que eu vou fazer. E aí eu encontro a mesma pessoa na terça-feira, e aí eu digo: e aí, vamos? Eu pensei melhor, e para falar a verdade, não é o momento. Porque um sonho que não é declarado, ele morre no teste do tempo. Você não pode levar de brincadeira o que Deus leva a sério. Deus leva a sério o que você quer e o que você deseja viver. É você que não tem levado a sério. Deus topa, é você que não tem coragem. Escreva em tábuas. Escreva claramente, Abacuque. Escreva tão claramente que quem passe correndo leia. Sabe o que é escrever claramente? É sem rodeio, sem firula. Fala o que é. Fala como vai ser sua família, mas fala sem medo. Porque quando a gente tem medo, a gente enche linguiça. Quando a gente é covarde, a gente enfeita o pavão. Mas quem tem a certeza da vitória, já resume a frase para que quem passe correndo leia: eu já venci essa situação. Deus é fiel na minha vida, vai dar certo. Eu não sei para que eu estou pregando, mas Deus manda dizer: escreva, porque o tempo sou eu que vou fazer. A visão é muito clara. Deus fala para Abacuque: há um tempo determinado. Deus não está dizendo se vai ser mês que vem, ano que vem, semana que vem, mas Ele está dizendo: escreva. E é aqui que muitos desistem, porque entre a declaração do sonho e o cumprimento do sonho, existe o deserto da espera, e nem todo mundo sabe esperar. É nesse cenário que vem uma das coisas que Abacuque deveria escrever na placa. Abacuque capítulo 2, verso 4. Leia comigo no 3. 1, 2, 3. Veja, o ímpio está envaidecido e os seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fé. Deus está dizendo: eles estão lá, embriagados pelo poder, cegos por suas próprias maldades, mas você não lida com eles. Deixe que eles lá vão colher sua própria colheita, mas o justo viverá pela fé. Essa expressão, o justo viverá pela fé, foi tão poderosa, que ela ecoa depois, lá na frente, em Romanos capítulo 1, versículo 17. O apóstolo Paulo repete isso. Em Gálatas capítulo 3, versículo 11, Paulo também escreve: o justo viverá pela fé. O autor de aos Hebreus, em Hebreus 10, capítulo 38, também escreve: o justo viverá pela fé. Porque a visão que Abacuque escreveu
no dia terrível da sua vida, quando ele está perguntando para Deus: Deus, até quando isso vai acontecer? Deus, até quando? Deus, até quando o ímpio vai triunfar sobre nós? Deus, até quando? Mas quando você para de se conectar ao que os homens estão falando, para sonhar os sonhos de Deus, e você tem frieza para escrever, começa a pegar papel e caneta e escrever, começa a escrever claramente como é que vai ser o seu amanhã, como é que vai ser aquilo que Abacuque escreveu naquele dia de sombras, foi ecoado no Novo Testamento. Paulo repetiu, o autor dos Hebreus repetiu, porque quando você declara aquilo que Deus está dizendo, o sonho não é sustentado por momentos bons ou ruins, o sonho é sustentado pela fé daquele que está no trono. Quem te levantou está sentado no alto e sublime trono. Confia, declara seu sonho, não tenha medo. Sonhos são individuais. Quando eu prego sobre José, eu não acho de verdade que foi permissão de Deus José ter jogado numa cisterna quando menino. Mas eu imagino que foi muito mais a cabeça de José, que Deus permitiu acontecer aquilo, do que realmente um plano de Deus. José era muito ingênuo. José contou um sonho na mesa que nunca deveria ter contado. Nem todo sonho que Deus te dá é para você compartilhar. Esses dias eu vi um amigo que gosto muito dele fazendo um vídeo da casa dele. Uma coisa é você fazer um vídeo da igreja, vir aqui mostrar a igreja, porque a igreja é um lugar público, não é? É nosso. Mas você mostrar o sonho da sua casa particular e colocar isso numa rede social, isso é pedir para alguém te jogar numa cova. Entende? Olha, você vai comprar seu carro. Eu já tive a oportunidade de comprar carro zero. E o vendedor, com muito carinho, quando você vai pegar o carro, ele gosta de colocar aquele laço vermelho em cima do para-brisa. E aí pergunta para mim: você quer tirar uma foto para registrar? Eu digo: não, obrigado. Porque algumas coisas sou eu e Deus, Deus e eu. Eu sei que a gente é um pouco ingênuo, e muito do sofrimento de José, de tudo que ele sofreu, foi para ele aprender a parar de ser ingênuo. Que quando Deus fala para ele assim: ó, um dia o seu feixe vai estar no campo, e os outros feixes vão se curvar diante do seu, inclusive o feixe do seu pai, da sua mãe, os seus 11 irmãos. Deus não diz para ele: vai lá e conta na mesa do café da manhã. Deus diz para ele: creia nessa promessa. Quando ele tem o sonho do sol, da lua, dos astros se curvando diante dele, Deus não diz: agora vai lá e abre essa bocona e conta para todo mundo o que vai acontecer no seu futuro. Não. Deus está dizendo: eu estou com você. É assim que vai acontecer. E quando ele foi governador do Egito, lá na frente, aconteceu o que Deus prometeu no sonho. Mas a casa de Potifar, ser jogado numa cisterna, ser traído, eu não sei se foi desde sempre plano de Deus. Ou talvez foi o remédio necessário para que ele parasse de ser ingênuo. Quanto mais ingênuo você for, mais covas Deus vai jogar você. Porque Deus não pode colocar uma empresa na mão de uma criança. Deus não pode colocar o governo do Egito na mão de um moleque. Deus não pode dar um trator na mão de uma menininha. Mas como Ele prometeu, Ele vai cumprir. E tome cova para você aprender. E tome punhalada para você aprender. E tome acusação para você aprender. Até a hora que você vai dizer o seguinte: eu não preciso abrir minha boca para o homem, quando eu entendo que aquele que me deu garante. Veja, o nosso cérebro tem a ideia de que quando a gente conta uma coisa, a gente já está vivendo o que conta. Uma coisa boba que eu vou falar, mas é muito comum. Quando a gente olha e pensa assim: nossa, estou acima do peso. Aí a gente fala assim: eu vou me matricular na academia. Eu vou me matricular na academia. Eu vou me matricular na academia. Quando a gente fala isso, para o nosso cérebro, a simples declaração de que eu vou me matricular na academia já dá a sensação que eu estou fazendo alguma coisa. E eu já me sinto melhor.
eu já me sinto melhor, porque eu estou dizendo, olha, eu vou tomar uma atitude em relação a isso. Mas a verdade, isso é uma grande mentira, porque eu não estou fazendo nada, eu só estou falando. Ou então, eu estou com a diabetes lá em cima, e eu sei que não posso comer doce. Aí eu vou dizer, olha gente, hoje é domingo, eu vou comer esse bolo de prestígio aqui agora, mas eu prometo, amanhã é segunda-feira, eu não ponho mais açúcar na minha boca. Você vai pegar aquele bolo de prestígio tomado de brigadeiro e coco, com leite condensado. Vai comer com muito prazer, sem nenhum peso na consciência, porque você disse para si mesmo que amanhã, segunda-feira, você não põe mais doce na boca. A verdade é que isso é uma hipocrisia. O que Deus está dizendo é, escreva no seu coração e propagandeie, não como hipócrita, mas o sonho que estou colocando no seu coração. E escreva, para que todos os dias, quando o diabo dançar na sua frente, quando o diabo te xingar, quando o mundo, o inferno falar que você não vai avançar, escreva numa placa bem clara, onde quem passa correndo leia, o justo viverá pela fé. Olha, o capítulo 1 de Abacuque é um lamento. O capítulo 1 de Abacuque é uma derrota. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E no capítulo 2, ele é o capítulo que ele escreve o sonho, ele declara o sonho. E é interessante que quando você compara o capítulo 1 ao capítulo 3, e entre eles há uma declaração de um sonho, a cabeça de Abacuque muda. O povo continua o mesmo, os inimigos continuam o mesmo, mas no capítulo 3, versículo 17, a reclamação deu lugar a um canto. E aí o mesmo Abacuque que disse, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? É o mesmo Abacuque que agora diz, mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a saira das azeitonas decepcione, e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, e nem bois nos estábulos, leia comigo agora, ainda assim exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O que mudou? Ele declarou o sonho. Ele declarou o sonho. E quando você declara o sonho, você declara como Abacuque, todavia. Todavia, não é o que acontece comigo, mas é o que Deus diz. É olhar para o nada e dizer, sempre nascerá algo. A azeitona falhou, a figueira não veio, roubaram todos os suprimentos, mas é uma mudança no meu coração. Um livro curtinho, de só 3 capítulos, mas com uma frase que muda a história. Uma frase que mudou a história. Escreva, o justo viverá pela fé. Essa é uma das frases que Martinho Lutero lê em seu livro. A reforma protestante nasce de uma das leituras de Lutero, 500 anos atrás. O justo viverá pela fé. Um sonho de Abacuque, declarado no ano 600 a.C., confessado 500 anos atrás por Martinho Lutero, que incendiou gerações, incendiou corações até hoje. Por quê? Tudo que você declara vira herança e não morre. Eu poderia hoje te inspirar a ficar calado, mas o céu está dizendo, declare mesmo. No meio dessa fase ruim, escreva. Pega papel, pega um bloco de notas do celular, escreva na frente da geladeira. Quando o seu coração ficar endurecido, e algumas vezes a gente começa, por quê, Senhor? Por quê? Até quando? Mas quando você declara o que Deus tem dito a você, o lamento vira canção. Abacuque começou perguntando até quando? E ele termina dizendo, todavia me alegrarei. E você vai começar, talvez chegou aqui na igreja, hoje nesse culto, dizendo, até quando, Senhor? Mas vai acordar segunda-feira dizendo, todavia eu me alegrarei. Os boletos estão lá, mas todavia eu me alegrarei. A Capetolândia ainda está trabalhando muito contra mim, mas todavia eu me alegrarei. Os exames ainda não melhoraram, mas todavia me alegrarei. E o que mudou? Mudou o cenário? Não, mudou os olhos do profeta, porque agora eu escrevi, e todo momento, quando a minha cabeça fica perturbada, eu me lembro que há um tempo designado para que isso mude, que o Senhor não vai deixar essa história terminar do jeito que está, e que o justo viverá pela fé. O justo não vive por tapinha nos ombros, o justo
justo não vive por caridade, o justo não vive por clube da Luluzinha, o justo vive pela fé. E fé é a certeza das coisas que eu não vejo, mas eu espero, elas caminham em minha direção. É como uma mulher grávida que não pegou a criança no braço ainda, que não sabe muito bem como é o rostinho, os bracinhos, mas ela sente já chutar de um lado, mexer do outro. A criança ainda não nasceu, mas já é real. Assim é a fé. Lírio, Deus manda você escrever. Quando você sair desse culto, escreva. Mas não escreva de forma genérica, escreva claramente. Qual é a família que você deseja ter diante de Deus? Escreva, pega papel e escreva. Se você está solteiro, qual é o companheiro ou a companheira que você deseja ter ao seu lado? Mas escreva claramente, para que quem passe correndo ao lado consiga ler, sem resenha, sem esticar o chiclete. Qual é a casa que você quer morar? Que tipo de crente você quer ser? Profissionalmente, onde você quer chegar? Ah, pastor, eu estou aí, estou na pista. Que na pista o quê? Primeiro que nem pista você é alguém que coloca os pés do caminho, e Jesus é o caminho. Repita comigo: os meus sonhos não vão morrer escondidos, meus sonhos vão viver na minha boca. Meus sonhos não vão ficar escondidos, mas meus sonhos não vão estar no feed do meu Instagram. Meus sonhos não vão estar nos stories da minha página. Meus sonhos vão estar na minha adoração ao meu Deus. Quando o meu corpo falar hoje você não vai, você está cansado demais. Quando a minha mente perturbada disser essa semana foi horrível, você vai olhar para aquilo que você escreveu diante de Deus e diz: eu não tenho o direito de desistir, porque eu já escrevi aonde Deus vai me levar. Mesmo que o cenário mude, mesmo que o deserto grite, Deus manda eu te dizer: todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Eu encerro esta pregação dizendo que você sempre pode declarar uma voz alta num dia ruim. Para falar a verdade, dias ruins são dias que levantam homens e mulheres de Deus. Malaquias diz que haverá um tempo que terá diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. E sem dúvida esse tempo não é um tempo bom. Você tem a chance de mostrar para as pessoas que convivem com você como um servo de Deus reage. Todos os dias. Eu tenho sonhos. Talvez a maioria deles vocês nunca vão saber. Essa igreja sempre foi um sonho. E outros dias um pastor perguntou para mim, disse assim: nossa, Diego, você imaginava que a Lírio ia chegar desse tamanho? Eu disse para ele: pastor, o senhor não vai me achar arrogante? Aí ele disse: claro que não. Eu disse para ele: nós não chegamos nem perto ainda. Eu não sei se vai acontecer, mas o que eu sonhei para a igreja do Senhor, você acha que eu já estou querendo pendurar minha chuteira? Eu nem terminei de amarrar o cadarço para entrar em campo. Eu ainda estou amarrando a chuteira para entrar, o jogo nem começou. Eu não vou me aposentar ainda. Ah, pastor, que glória! Glória nada, tem muito mais. Deus ainda vai fazer muito mais. Nós só estamos no princípio do que Deus vai fazer. É o começo, para que o nome dele seja exaltado. Mas a gente tem que entender que tem gente que só vai conseguir ver quando for visível. Mas o sonhador não. O sonhador já escreveu na tábua. Feche os seus olhos nesse instante. Há uma tábua aí na sua frente. Você tem duas escolhas: reclamar do seu momento, reclamar da vida que está tendo,
Ou você pode pegar diante de Deus uma folha em branco e escrever e declarar o seu sonho, para que o seu coração mude, para que essa agonia passe, para que você saia do até quando, Senhor, para o todavia me alegrarei. Deus é bom. Diante de Deus agora, ouça a voz de Deus. Ele está falando com você. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo de sonhar. Sonhos não devem ser sufocados. Sonhos devem ser declarados. É com a boca que nós trazemos a vida. É com a boca que nós mudamos a história. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, mas foi quando Deus disse haja. Foi quando Deus disse haja, que as trevas deram lugar à luz. E hoje nós vamos declarar em nome de Jesus, declarar profeticamente, que os sonhos não vão morrer. Não importa a maldade dos outros, não importa a traição, a deslealdade, não importa o cenário adverso, o meu coração não vai endurecer, a minha mente não vai parar, eu creio. E se você pudesse declarar um sonho agora, qual você declararia? Pense bem. Se você pudesse declarar um sonho para que, até mesmo em dias de correria, você pudesse ler correndo. Um sonho que não tem a ver com o seu momento, não tem a ver com a casa que você mora, com as pessoas que você convive. Talvez tua vida está uma bagunça, tudo de cabeça para baixo, e você diz: pastor, como é que eu sonho no meio de tudo isso? Você sonha porque o trono de Deus está intacto. Você sonha porque o poder de Deus está intacto. Declare o seu sonho. Declare o sonho da cura. Declare o sonho da libertação. Declare o sonho de ver sua família restaurada. Declare o sonho da prosperidade. Declare o sonho de depender de Deus todos os dias. Declare o sonho de ver a tua empresa tendo uma filial em cada cidade desse país. Declare o sonho de prosperar de uma forma digna. Declare o sonho de ter uma universidade formado. Declare o sonho de ser um exemplo para a tua família, um exemplo que desafia, onde não para vingança, mas vou calar a boca do ímpio, para olhar para aquele que serve a Deus e chegar a novos lugares. Em nome de Jesus. Você pode se colocar em pé. Pai, eu quero abençoar a vida desse povo. Eu quero pedir a sua graça e a sua bondade. Conforta o coração desses homens e dessas mulheres. Encha-os de esperança. Encha-os de força. Toda a corrente do mal é quebrada agora em nome de Jesus. Todo desespero, toda ansiedade, toda fraqueza, toda angústia, semblantes feitos de forte, mas por dentro um cacareco de medo, de dor. Mas agora Espírito Santo nos abraça. Espírito Santo, envolva-nos com a tua presença gloriosa. Quebra toda a cadeia e grilhão, em nome de Jesus. Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, pense e ore. Todos os dias, à meia-noite, clamor da madrugada. E aos sábados, temos um motivacional metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe.
TV Gospel Brasil. Sintonia com a verdade e amor de Deus, transmitindo a verdadeira palavra de Deus. Divulgue, compartilhe. Estamos no Facebook, Instagram e YouTube. Acesse nosso WhatsApp 14997055518. TV Gospel Brasil, uma TV de amor.